nas primeiras horas de 1 de janeiro de 1970. Na Colômbia Britânica, Canadá, aconteceu um dos casos de OVNIs mais impressionantes e bem documentados da história. O palco foi o Hospital Distrital de Cowichan, e as testemunhas eram pessoas cuja profissão exige calma e precisão, as enfermeiras do turno da madrugada. O que começou como mais uma noite de trabalho de Ano Novo se transformou em um evento que desafia explicações até hoje. O caso ficou famoso não apenas pelo avistamento no hospital, mas porque, nas horas seguintes, dezenas de outras pessoas, em diferentes locais da ilha de Vancouver, relataram ter visto fenômenos aéreos muito parecidos. Eram testemunhas confiáveis, que nunca mudaram suas histórias, mesmo depois de anos de investigações. E lembre-se, isso foi em 1970. Não havia internet, nem redes sociais. As notícias demoravam dias para circular, o que torna a consistência entre os relatos ainda mais extraordinária. A enfermeira Doreen Kendall começou seu turno exatamente à meia-noite. Era para ser uma jornada normal de 8 horas, cuidando de pacientes idosos, mas por volta das 5 da manhã, a rotina foi quebrada de forma espetacular. Ao lado de sua colega, a enfermeira Frieda Wilson, Kendall notou que um dos pacientes estava agitado. Ela foi até a janela para abrir as cortinas e deixar um pouco de ar fresco entrar. Mas, em vez da brisa da manhã, o quarto foi inundado por uma luz ofuscante. Quando seus olhos se ajustaram, Doreen e Kendall viu a origem da luz. Um enorme objeto em forma de disco, que ela descreveu como parecido com o planeta Saturno, pairando a menos de 20 metros do prédio. A nave tinha cerca de 15 metros de comprimento, com uma cúpula de vidro na parte superior e uma base metálica prateada. A luz intensa vinha de dentro dessa cúpula, e foi aí que o avistamento se tornou um encontro próximo. Através da cúpula transparente, Kendall viu duas figuras humanoides lá dentro. Ela estimou que eles tinham cerca de 1,80 m de altura. Usavam trajes justos e máscaras que cobriam seus rostos, mas suas mãos estavam descobertas. Os dois pareciam ocupados, trabalhando em um grande painel de controle cromado que cobria a parede do fundo da nave. O painel estava cheio de luzes, símbolos e formas e transmitia uma sensação de atividade intensa. Um dos seres estava completamente focado no painel, e Kendall teve a forte impressão de que eles estavam lidando com algum tipo de problema técnico, já que a nave estava ligeiramente inclinada para frente, o que permitia essa visão clara do interior. De repente, o outro ser virou-se e olhou diretamente para ela. Mesmo com o rosto coberto, Kendall sentiu que tinha sido vista. Se tocou no ombro do companheiro para chamar sua atenção. E, em seguida, começou a operar um controle parecido com um joystick, com movimentos precisos. Ao mesmo tempo, a nave começou a girar lentamente no sentido anti-horário. Kendall ficou paralisada, com medo de que qualquer barulho pudesse quebrar aquele momento. Foi quando ela percebeu que sua colega, Frieda Wilson, estava atrás dela. Com um gesto, ela chamou para a janela. Nesse instante, o objeto começou a se afastar, e Kendall sentiu um medo súbito de que ninguém acreditaria nela sem outra testemunha. Felizmente, Wilson chegou a tempo de ver a nave e exclamou: "O que é aquilo?" Mais tarde, Wilson descreveria o objeto como uma luz enorme e circular, muito maior que um carro, que se movia lentamente na altura das janelas da ala infantil, antes de se afastar. As duas chamaram outras enfermeiras. Mais duas colegas chegaram e, embora o objeto já estivesse mais distante, todas viram as luzes se comportando de maneira estranha. Uma delas correu para outra janela e viu a nave girar e depois disparar pelo céu a uma velocidade incrível, como um raio. Um detalhe fascinante é a diferença na reação emocional das duas principais testemunhas. Enquanto Doreen Kendall descreveu uma sensação de calma, quase euforia, Frieda Wilson disse ter sentido um medo intenso. Alguns pesquisadores sugerem que a tranquilidade de Kendall pode ter sido induzida por alguma tecnologia desconhecida, uma teoria que já apareceu em outros casos de encontros próximos. Kendall não relatou paralisia, mas sim uma sensação de transe. Sendo a profissional meticulosa que era, Doreen Kendall registrou o evento no diário oficial do hospital. Sua anotação dizia: às 5 da manhã, quando abri as cortinas,
viu um disco voador voando rente ao terceiro andar do hospital. Havia 2 homens ou figuras na cúpula voando em direção à Victoria. A parte inferior do disco estava brilhantemente iluminada, assim como a cúpula, menos era manhã de Ano Novo. O que ela não sabia era que seu relato era apenas a ponta do iceberg. Uma semana depois, quando o jornal local publicou a história, mais testemunhas começaram a aparecer. Um casal voltando de uma festa de Ano Novo de carro viu, também por volta das 5 da manhã, uma luz brilhante do tamanho de uma casa pairando sobre eles. Na mesma noite, por volta das 7 horas, a família Drummond, em Mill Bay, teve seu próprio encontro. B. Drummond viu um brilho amarelo-alaranjado intenso no céu. Seu filho Jim, que era piloto de navio, pegou um telescópio. Ele descreveu uma nave de formato oval, com uma parte superior transparente, onde era possível ver luzes. Um detalhe que batia perfeitamente com o relato da enfermeira Kendall horas antes. A coisa ficou ainda mais estranha. Quando a senhora Drummond acendeu o refletor da varanda, o objeto desceu rapidamente e parou a uns 90 metros de altura. Então, um feixe de luz, descrito por Jim como um tubo de neon fino com pontos e traços parecidos com código Morse, saiu da nave, se moveu em curvas e depois desapareceu com um clarão. Em seguida, a nave disparou verticalmente e sumiu. Os vizinhos da família, os Hallett, confirmaram ter visto a mesma coisa. Um objeto silencioso que não se parecia com nenhuma aeronave conhecida. E logo depois, clientes de um restaurante próximo também viram uma grande bola de luz laranja no céu. É inegável que algo muito estranho aconteceu na ilha de Vancouver, naquele início de 1970. Temos múltiplas testemunhas, muitas delas profissionais respeitados, sem nada a ganhar, inventando histórias. Todos descreveram objetos e eventos semelhantes, na mesma noite, em locais diferentes, antes que a notícia se espalhasse. A região, conhecida como um hotspot ufológico, continuou a ter avistamentos nas semanas seguintes, com objetos laranjá-vermelhados sendo vistos sobre escolas e estradas. Mas nenhum evento foi tão concentrado e bem documentado quanto o daquele dia de Ano Novo. Se eram visitantes de outro mundo, tecnologia militar secreta ou algo totalmente diferente. A verdade sobre o caso do Hospital Cowichan continua sendo um dos maiores mistérios do Canadá. O que você acha que aconteceu naquela noite? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.